Bem, irmãos, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 5, o Evangelho de João. No capítulo 5. Amém? Todos já acharam? Nós vamos ler do versículo 38 ao 43, que nos diz assim: Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Até o versículo 44. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Feche seus olhos. Deus, fala conosco nesta manhã, Deus. Pai, que a Tua palavra encontre, Deus, lugar em cada coração nesta manhã, e que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. O pastor Luiz Roberto senta aqui na frente só para deixar a gente um pouco apreensivo, né? Falei para ele que ele podia sentar lá no último banco. Irmãos, se você pegar esse capítulo 5, né, que nós lemos aqui de João, logo no início você vai ver que Jesus, ele vai curar um homem que se encontrava paralítico há mais ou menos, né, uns 38 anos. Então imagina um homem aí de 38 anos que ficou doente, e Jesus chega para ele, e ali ele chega e aquele homem ali, as águas se agitavam, e todas as pessoas, a primeira pessoa que entrava era curada. E aquele homem, ele era paralítico, e Jesus chega e faz a seguinte pergunta: vocês querem ser curados? Né? Jesus pergunta se o homem queria ser curado, um homem que vinha padecendo há 38 anos. Então Jesus chega para ele e fala: você quer ser curado? É uma pergunta que Jesus, no momento, fez uma brincadeira com o rapaz. É a mesma coisa que você está com fome e perguntar: você quer um prato de comida? Seria mais ou menos, né, a mesma coisa. E Jesus chega ali para aquele homem e fala: eu quero que você fique curado. E você fica curado. E aquele homem, então, ele toma o seu leito e ele anda. E lá no versículo 9 você vai ver que imediatamente aquele homem, então, ele é curado de uma doença que ele tinha há 38 anos. Só que eu quero essa questão de ser curado é uma questão maravilhosa, não é verdade? Alguém que tem câncer, ser curado é algo realmente maravilhoso. Mas será que Jesus veio somente para fazer isso? Será que Jesus veio só para curar as pessoas? Será que o propósito de Jesus ter descido do céu, vindo de encontro a nós, foi somente para curar? Irmãos, eu me lembro que quando o pastor Odilon veio dar aquele seminário de vida total da igreja, que foi uma bênção, né? Foi realmente de Deus para as nossas vidas. E ele pega e fala o seguinte, que toda pessoa que Jesus curou, o que aconteceu com ela depois? Jesus curou a pessoa e o que acontece com aquela pessoa? Ela é curada e depois acontece o quê? Ela morre. Então a pessoa pode ser curada por Jesus, mas se ela não tem um encontro com Jesus, não vai adiantar nada. Porque a pessoa pode ser curada de um câncer e morrer e ir para o inferno. Então Jesus, o propósito dele não foi esse, de vir somente para curar. Eu acredito em cura, sim, lógico. Só que o propósito de Jesus é muito maior. E se você olhar comigo aí o versículo 14, vai falar o seguinte: mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então agora Jesus cura esse homem, e a partir do versículo 19, Jesus ele vai explicar a sua missão. Jesus vai explicar para aquelas pessoas que estão ao redor dele qual seria a missão dele, do versículo 19
até o 47, você vai ver Jesus explicando isso. Só que algo, irmãos, que me saltou aos olhos quando eu li esse texto, foi o versículo 39. Jesus, ele fala o seguinte para aqueles judeus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem que Jesus está combatendo aqui com esse versículo? São os próprios judeus. Você vai olhar aí no versículo 18 em diante, você vai ver que no versículo 18, que aqueles homens, eles procuravam matar Jesus, eles perseguiam Jesus, porque Jesus curou esse homem paralítico no sábado. E essa questão do sábado ela é muito complexa, principalmente para o judeu. E Jesus, então, os judeus conhecedores das Escrituras, sabiam de cor e salteado, principalmente os fariseus daquela época. Jesus chega para ele e fala que eles deviam examinar as Escrituras, porque eles julgavam ter nela a vida eterna. E então esses homens queriam matar o próprio Jesus. Então os judeus, irmãos, com esse conhecimento que eles tinham, eles dotados de muito conhecimento das Escrituras, do Antigo Testamento, que na época não tinha a Bíblia, você vai ver lá no versículo 40, Jesus falando o seguinte: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então aqueles homens conheciam um pouco sobre o Antigo Testamento, sobre a lei de Moisés, eles sabiam que iria vir um Messias, que iria salvar Israel, só que Jesus falou que eles mesmo sabendo disso, eles não queriam ir até Jesus, porque eles mesmos se confrontavam não acreditando. E Jesus, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, fala que ele veio para que eram os seus, e os seus não o receberam. Então, irmãos, aqueles judeus, eles tinham conhecimento de quem era Jesus, só que eles não queriam aceitá-lo. E hoje, em nosso tempo, não é diferente. Hoje nós temos conhecimento de quem é Jesus, nós viemos à igreja, nós cultuamos ao Senhor, nós temos acesso em várias versões da Bíblia na internet, nós temos Bíblias em casa de todo gosto. Tem nova tradução da linguagem de hoje, tem revista atualizada, tem várias Bíblias, mas muitas dessas Bíblias em nossas casas estão servindo para nada mais, nada menos do que enfeitar a estante e juntar teia de aranha. Um irmão que mesmo que um dia na EBD, ele abriu a Bíblia dele e me mostrou que tinha teia de aranha dentro da Bíblia. Não vou falar o nome, da pessoa para não causar constrangimento, mas ele, se você quiser, depois nós vamos até esse irmão e ele mesmo te conta. Irmãos, teia de aranha dentro da Bíblia. O que vai adiantar você ter uma Bíblia em casa e você não ler ela? Vai só juntar e vai ser um enfeite para a estante. Eu mesmo em casa eu tenho umas 9 Bíblias, mas se eu não ler elas, não adianta nada. Então, irmãos, essa questão desse conhecimento, hoje nós temos. Só que não adianta de nada você ter conhecimento e você não colocar esse conhecimento em prática. Porque, irmãos, esses judeus, como eu disse, eles tinham esse conhecimento. Eu me lembro que o pastor contou a história da irmã. A irmã, ela perdeu o óculos dela. E ela chegou para o pastor e falou: pastor, eu perdi meu óculos, e ela ficou muito tempo procurando esse óculos. Aí um dia ela falou: vou ler a Bíblia. E a hora que ela abre a Bíblia, onde que o óculos dela estava? Dentro da Bíblia dela. Irmãos, a irmã deixou o óculos dentro da Bíblia e ela nem estava lendo a Bíblia. E isso é muito perigoso, irmãos, porque quanto mais conhecemos a palavra, mais seremos cobrados. Nos diz em Tiago capítulo 3. Quanto mais você conhece, mais você é cobrado. E essa questão, irmãos, nós devemos estar bem atentos a isso. Eu comentei há uns dias na escola bíblica, na sala dos jovens, que eu falei que depois que era doidinho para fazer teologia. Depois que eu fiz, eu falei: agora que o trem apertou mesmo. Agora que você começa a conhecer um pouquinho, que você já fica
né, com aquela questão, eu tenho que colocar em prática isso. Então, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você lê a Bíblia na semana? Quantas vezes? 1, 2, nenhuma? Você tem um hábito de pegar a Bíblia e ler ela com cautela? Você examinar a Bíblia? Você faz isso? Quantos? Eu vou fazer uma coisa bem rapidinha. Quantos aqui lê a Bíblia 3 vezes na semana? Levanta a mão. 4 vezes. 5. 6. 7. 1 vez. Pode levantar a mão, irmão. O pastor não está te olhando, viu? Então, irmãos, nós devemos ler a palavra. Nós devemos examinar a palavra. Muitos irmãos falam, Felipe, você tem que fazer Facebook. O Facebook é uma coisa que atrapalha essa questão. Tem pessoas que ficam no Facebook 2, 3 horas. Aí, a hora que vai ler a Bíblia, fala comigo, Senhor. Amém. Pronto. Aí lê lá um salmo que vai te dar uma força e pronto. Irmãos, isso não é examinar as Escrituras. Quando Jesus nos fala isso, irmãos, ele fala, examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. Jesus, quando ele fala que nós devemos examinar, para os judeus examinar as Escrituras, ele fala por quê. O que significa por quê? Vamos lá, os irmãos bons em português. Quando a Bíblia fala por quê, ela está falando o quê? Condição, não é verdade? Ele está falando assim, vocês leem por causa disso. Vocês procuram porque tem isso. Você almoça porque você tem fome. Você toma banho porque você precisa. Então, essa questão do porquê, Jesus ele vai colocar. Então, eu queria te fazer uma outra pergunta. Por que ou para que você lê a Bíblia? Ou melhor, como você lê a Bíblia? Eu coloquei aqui 3 tipos de leitura da Bíblia. A primeira é tipo jornal, a leitura tipo jornal da manhã. Você olha as partes principais, a capa, olha o que te interessa ali e pronto. Beleza? E vai para o seu dia a dia. Tem essa leitura ou não tem? Os irmãos leem a Bíblia e falam, isso aqui me interessa, eu vou colocar isso aqui em prática. A questão ali de não adulterar, não cobiçar, essa não. Mas aquela de ter a vida eterna eu quero. Então tem essa leitura tipo jornal. A outra leitura é a tipo outdoor. Você passa, olha rapidinho ali, vai embora e depois nem lembra o que você leu. Não é verdade? Você passa no outdoor, você olha. Eu li lá no outdoor, ontem vindo para o culto de jovem, agora está colocando outdoor, casar 2014, isso é de Deus. Eu falei, aleluia. Então, irmãos, estava lá no outdoor, casar 2014, falei, é de Deus esse negócio mesmo. Só que, irmãos, eu estou colocando isso, aleluia, né? Ninguém dá glória a Deus nesse momento, né, irmão? Tem que dar glória a Deus. Então, irmãos, tem essa questão de a leitura outdoor. Você passa o olho na Bíblia, aquilo te interessa, você pega aquilo e pronto, e vai embora. E tem a outra agora que está na moda, que é o concurso. Né? Tem a leitura do concurso. Tem irmãos que... Note, por que você não veio no culto, irmão? Estava estudando para o concurso. Irmão, por que você não veio? Rapaz, a faculdade está difícil. Estou estudando, feito um condenado... E eu estou ali penando, fico até altas horas da noite, eu perco o sono, eu tenho que estudar, tenho que correr atrás. Essa das 3 é um pouco melhor que tem na questão de ler a palavra. Porque, irmãos, não adianta nada você pegar a Bíblia, você conhecer o Salmo 23 e você não conhecer o pastor do Salmo 23. Você pode conhecer o Salmo do pastor, mas se você não conhecer o pastor do Salmo, não vai te adiantar de nada. Então, irmãos, o que Jesus está querendo nos mostrar nesse versículo de número 39, quando ele fala que nós devemos examinar as Escrituras, é que nós devemos ter o cuidado de examinar as Escrituras a fundo. Nós devemos ter esse cuidado de pegar a Bíblia, de ir a fundo na Bíblia,
de realmente procurar aprofundar no que